Boa noite, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui para poder trazer uma mensagem de esperança, ainda que os momentos em que nós estamos vivendo sejam momentos bastante difíceis, bastante complicados nesse momento que nós estamos vivendo, muita tristeza, muito sofrimento mesmo, mas nós estamos aqui para poder trazer uma mensagem de esperança para você e para todos aqueles que vão estar nos assistindo, vão estar vendo, né? Nós queremos poder trazer essa mensagem porque cremos que Deus tem uma mensagem de esperança para todos nós em meio a toda essa luta que nós estamos vivendo. No sábado, quando nós publicamos a nossa primeira mensagem, nós falamos sobre ser esse um dos estados mais difíceis da gente viver, que é o estado de incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer, como as coisas vão se resolver, há um monte de informações, mas nenhuma resposta que a gente possa dizer é uma resposta certeira e nós possamos dizer é assim que as coisas vão acontecer. Então nós estamos vivendo esse momento de incerteza e nesse estado, né, a nossa mente ela tende a ficar totalmente confusa, bem como os sentimentos aqui dentro, eles ficam confusos. Os dias se passam e as ausências de respostas que possam satisfazer, elas fazem o que nós começamos a criar algumas situações aqui na nossa mente e a questionar a outras situações. Nesse contexto, a nossa fé também é colocada à prova. E não colocada à prova por outras pessoas. A nossa fé começa a ser colocada à prova por nós mesmos. Mas Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para mim esse é um texto muito bom. É um texto que me traz esperança, é um texto que me traz conforto. Por quê? Porque em momentos como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a separar as coisas terrenas das coisas celestiais. Nós precisamos aprender a separar o que é daqui da terra daquilo que é dos céus. Os evangelhos relatam a história de vida de Jesus aqui na terra. E ainda que ele foi e é o Filho de Deus, os sofrimentos desse mundo não lhe foram poupados. Então veja que os sentimentos, aliás, os sofrimentos que Jesus passou aqui, eles poderiam perfeitamente terem sido poupados dele. No entanto, ele vive esses sofrimentos aqui. Esse mundo que vivemos, ele tem muitas coisas boas, mas ele não é um lugar perfeito. Então, aqui nós já vivemos várias experiências muito boas. E esse mundo tem muitas coisas boas, porém, ele não é um lugar perfeito. Fato que aqui nós convivemos com as perdas, com dores físicas e emocionais, com fome, com ausências, tristezas e com a morte. Nós convivemos com todas essas situações aqui porque esse mundo não é um mundo perfeito. Então veja que Jesus nasceu no meio de animais, foi perseguido, não tinha tudo o que queria, sentiu dores e abandono, por isso ele pôde dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus tinha essas mesmas experiências que nós estamos vivendo. Jesus também vive aqui e ele era o Filho de Deus, ele era e é o Filho de Deus. Para aqueles que creem na Bíblia, o lugar perfeito é o céu. A Bíblia já fala sobre isso, que o lugar perfeito é o céu, onde não há tristeza, onde não há sofrimento, onde não há dor, onde é um lugar de descanso. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer em meio aos questionamentos, em especial da nossa fé, é saber separar esses dois lugares, terra e céu. Eu preciso entender o que é viver aqui na terra e o que é viver nos céus, segundo a palavra de Deus. Isso é fundamental no momento em que a nossa fé está sendo questionada. Ao separar essas duas situações, nós conseguimos estabelecer os limites entre fé
e razão. Então, quando eu separo o que é a vida aqui na terra daquilo que é a vida nos céus que nos está proposta, eu também consigo estabelecer limites entre fé e razão. Por razão, nós temos tudo aquilo que é compreensível no campo humano e palpável. Então, é essa compreensão que nos conduz à fé. Então, a razão é aquilo que me faz viver no campo daquilo que as minhas faculdades mentais são capazes de entender o que é, e em algumas situações elas são até palpáveis. E é justamente isso, tá? É essa compreensão que nos conduz à fé. A compreensão nos diz que precisamos ficar em casa, que não podemos sair para ir a um restaurante, que não podemos nos relacionar com os nossos amigos. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer nada. Então a razão está apontando para isso. Você não pode sair de casa. Você não pode ir ao restaurante. Você não pode se relacionar com seus amigos. É a razão que está dizendo isso. Mas não quer dizer que nós não podemos fazer nada. Então, a fé entra em ação nesse momento. Ao escrever o livro de Lamentações, Jeremias assim diz no capítulo 3, verso 21 a 25: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Esse texto é maravilhoso. E olha que Jeremias está passando por um momento difícil na vida dele. Está passando por um dos piores momentos da vida dele. O profeta Jeremias escreve essas palavras. Veja que há uma clara introdução da razão quando ele diz: quero trazer à memória. Ele começa o texto dessa forma: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é razão. Ele está trazendo coisas para dentro da mente dele, raciocinando sobre essas coisas, porque são essas as coisas que podem dar esperança para ele. É o uso das faculdades mentais para pensar em coisas boas. E o restante do texto é uma profunda reflexão de fé. Então você olha esse início, é razão. O resto é uma profunda reflexão a respeito da fé. Então, em momentos como esse que nós estamos vivendo, além de separarmos os contextos de terra e céu, nós também precisamos estabelecer uma conexão entre razão e fé. Nós precisamos fazer isso, querido, porque é a nossa fé que está sendo colocada em crise. A nossa fé está sendo colocada em xeque, está sendo questionada. E nós precisamos ir para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra esses dois lugares, terra e céus. A palavra de Deus nos mostra essas duas situações conexas, razão junto com fé. Agora, qual é o grande problema? É que a maioria de nós diz que tem fé. Você diz que tem fé, mas nós não estamos preparados para esperar. Nós não estamos preparados para isso. É certo que em alguns momentos nossa fé precisa ser exercitada em atividades. Então há momentos que vai ser exigido que a nossa fé seja exercitada em atividades. Então nós temos alguns textos. Jesus chama Pedro para andar sobre as águas e ele vai. Então Pedro está lá tranquilo dentro do barco e Jesus fala: olha, você quer andar, você quer vir até onde eu estou? Então venha. E Pedro coloca o pé para fora e começa a andar sobre as águas. Fé que está sendo exercitada. Jesus manda seus discípulos dividirem 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. E eles vão e fazem. Sobra 12 cestos de pães. Eles exercitam a sua fé.
mas há momentos que a nossa fé precisa ser exercitada na espera. É um exercício, uma fé que espera. Perto da sua prisão, Jesus leva seus discípulos para orar e não havia nada mais o que fazer senão orar e esperar. Jesus ia ser preso. Ele leva os seus discípulos para o jardim do Getsemane e fala: fiquem aqui comigo, vigiem comigo. Eles vão orar e esperar. Não havia mais nada o que se fazer. É uma fé que se coloca a esperar. Nesse mesmo local, os soldados, ao prenderem Jesus, eles despertam a fúria de Pedro, que desembanha sua espada e vai à luta, mas Jesus o impede. Diz esse texto que o que acontece? Jesus tira a espada dele quando eles chegam para prender Jesus e corta a orelha do soldado Malco. Jesus pega e fala: olha, Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria as miríades celestiais. Vai ali, pega a orelha, faz um milagre nesse momento de grande turbulência da sua vida, em que ele está sendo preso, coloca a orelha de Malco no lugar, faz esse milagre. Não havia nada o que fazer, era simplesmente uma fé que precisava crer nos acontecimentos, naquilo que estava para acontecer e esperar os outros acontecimentos que Jesus já tinha dito a respeito da sua própria vida. Então, a fé nos coloca em momentos de ação, mas também em momentos de espera. E eu acredito, querido, que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que Deus tem nos chamado a uma fé que se exercita por meio da espera. E sabe como que essa fé se exercita? De joelhos no chão. Esse é o exercício que nós precisamos fazer nesse momento. Mais do que tudo, confiar que Deus entrará com providência. Eu quero ler 2 versículos para vocês, que estão lá em Hebreus capítulo 11. O primeiro diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Não necessariamente uma fé numa ação de você ir ali fazer alguma coisa fora do plano da oração, mas é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. É uma ação do sobrenatural de Deus. Mas o versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é presenteador. Então, se você está buscando a Deus, Deus tem presentes. Se você está orando, Deus tem uma resposta para mim e para você. É uma fé em exercício também, mas no exercício de esperar aquilo que Deus vai fazer. Queridos, esse é um momento totalmente atípico das nossas vidas. É tão diferente de tudo que já vivemos que não sabemos como reagir. Mas precisamos reagir. A Bíblia está repleta de passagens que situações difíceis foram vividas por outras pessoas e os livramentos vieram porque Deus interviu no curso da história da humanidade. Querido, em alguns momentos as pessoas precisaram fazer alguma coisa. Em outros momentos as pessoas simplesmente oraram ao Deus dos céus e Ele mudou os cursos, Ele mudou as situações. Simplesmente isso. Tenha fé, ore a Deus, pois eu não tenho dúvida que Ele nos dará o livramento. Nós ficamos muitas vezes a pensar somente nas notícias ruins que estão correndo, mas você já parou para pensar que nesse momento, cientistas, pessoas que Deus tem capacidade, Deus tem dado capacidade para essas pessoas, estão aí criando vacinas, estão trabalhando. Não pense você que isso é capacidade do homem. Para aqueles que creem na palavra, isso vem dos céus.
É Deus quem tem dado sabedoria ao homem para criar essas vacinas. Querido, eu não tenho dúvida, mais uma vez te dizer isso. O Senhor está intervindo no curso da nossa história e uma resposta virá. Esse momento difícil vai passar e nós vamos celebrar esse momento. Nós vamos celebrar a vitória que o Senhor dará, não simplesmente à nossa cidade, mas ao nosso país, ao mundo. Deus é muito bom. Eu não tenho dúvidas que a vitória é certa. O Senhor nos dará essa vitória. Eu quero poder encerrar essa mensagem de esperança para você, dizendo, querido, vá para a palavra de Deus. Olha o que é terra, o que é céu. Estabeleça os limites entre céu e terra. Faça uma conexão entre a razão e a fé. E coloque essa fé em exercício. Nesse momento, para mim, talvez outros possam dizer diferente. Para mim, o exercício que nós temos que fazer é dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor dos céus e esperar pelo milagre dele. Se Ele mandar a gente fazer outra coisa, nós vamos fazer. Mas nesse momento, nós precisamos esperar no Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem orando com você. Orando para que Deus nos traga esperança ao coração. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem sido muito bom com a nossa vida. Eu quero te agradecer, porque apesar dos momentos tristes, das notícias tristes que nos têm chegado, eu não tenho dúvidas que o Senhor tem intervido no curso da história da humanidade, como outras tantas vezes. E eu creio que o Senhor nos dará o livramento. Eu creio que o Senhor trará a vitória para todos nós. Traz para dentro de nós da tua paz. Traz para dentro de nós da tua alegria e da tua esperança. Que nós possamos, ó Deus eterno, não ficar confundidos. Que a nossa fé não seja questionada, mas que a nossa fé nesse momento seja exercitada. Ainda que não possamos fazer muitas coisas, nós podemos dobrar o nosso joelho e orar ao Senhor dos céus. Ó Deus, que o Senhor esteja a abençoar a cada um de nós. Nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados, porque sabemos que o Senhor é bom. Muito obrigado. Nós só temos que te louvar e te agradecer, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.